Bom, então, a partir de um certo momento, o Freud começa a entrar propriamente no tratamento, né? No que acontece durante um tratamento analítico. E aí ele diz que, sobre essa nova técnica, né, essa técnica da livre associação, o paciente ele não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu e recalcou, mas expressa-o pela atuação ou atua-o. Ele o reproduz, não como lembrança, mas como ação. Repete-o, sem naturalmente saber o que está repetindo. Essa passagem, de imediato, nos coloca uma questão sobre o título, né, do artigo. Ele deveria ser repetir, recordar, perlaborar, e não recordar, repetir, né, perlaborar. Porque o que acontece primeiramente, né, na clínica e na vida como um todo é a própria repetição. É, mas, enfim, não deve ser por acaso que o Freud inverteu a ordem, né, por assim dizer, entre o repetir e o recordar. Talvez porque ele queira insistir, inclusive, com nessa confusão do título, que repetir e recordar estão intimamente entrelaçados, né? Que repetir é uma forma de recordar. Essa é a grande tese do Freud, né? De que é um paradoxo que ele está apresentando, é uma forma de recordar daquilo que é imemorável, daquilo que é impossível de se lembrar, né? É, essa ideia vai fazer com que o Freud coloque a repetição no centro do tratamento, no centro, na verdade, da vida humana como um todo. A gente não está muito longe, né, da ideia que vai aparecer plenamente formulada no Além do Princípio do Prazer, a ideia de compulsão à repetição, a ideia de pulsão de morte. Mas aqui essa ideia ela já aparece claramente, inclusive nomeada, né, enquanto compulsão à repetição. É, é uma ideia que o Freud tem, insiste ao longo da obra dele, que é dizer que nós, uma vez constituídos determinados circuitos pulsionais, nós insistimos em nos manter nesses circuitos, né? Nós vamos sempre repetir as nossas satisfações a partir dos circuitos que nos constituíram e que são, por assim dizer, uh, ao mesmo tempo são contemporâneos, né, à nossa própria Constituição. A gente, como eu disse, não temos uma propensão a mudar esse circuito de maneira muito fácil, de maneira muito tranquila. As mudanças desses circuitos pulsionais, elas sempre exigem muito trabalho psíquico, e que, de maneira geral, há uma resistência enorme a esse tipo de trabalho. Muito bem. Essa ideia do Freud, então, de que a compulsão à repetição é uma maneira de recordar, é isso que vai ser mostrado, num certo sentido, na clínica. Os exemplos que o Freud que o Freud dá aqui são exemplos bem interessantes, né? Um paciente, por exemplo, que costumava ser desafiador e crítico com relação aos pais, ele não vai se lembrar disso, mas vai se comportar assim nas suas relações comuns, né? Nas suas relações, e obviamente vai repetir isso na transferência. Um paciente que tem vergonha, que tinha vergonha das suas pesquisas sexuais, ou que se sentiu muito confuso com as suas pesquisas sexuais na infância, por exemplo, vai se sentir muito confuso na análise, vai produzir sonhos confusos, por exemplo, ou um paciente que se envergonhava disso vai se sentir muito envergonhado enquanto estiver na análise, muita dificuldade para dizer, etc. Ou seja, o sujeito ele não precisa se lembrar necessariamente daquilo que ele viveu, daquilo que ele experimentou na origem, mas ele, mesmo sem se lembrar, e exatamente por não se lembrar, repete aquilo que ele experimentou e aquilo que ele e da forma através da qual ele experimentou, né? É essa ideia que está começando a ficar cada vez mais claro para o Freud. A relação, as relações originárias, né, as relações que nos constituíram, elas se repetem permanentemente, né? O estilo amoroso que é constituído nas primeiras relações amorosas,
esse estilo ele incessantemente se repete, né, compulsivamente se repete, inexoravelmente se repete. Nós não conseguimos nos comportar de outra forma a não ser repetindo esses estilos, esses ordenamentos, né, essas organizações libidinais que nos constituíram, que deram as primeiras trilhas para o funcionamento psíquico. Muito bem, o que interessa para o Freud, então, ele vai dizer, é a relação da compulsão à repetição com a transferência e com a resistência, né? Como que a gente vai tentar fazer, obviamente, né, o convite a partir disso é, bom, eu quero fazer com que esse sujeito em análise tenha a chance de repetir menos, ou de repetir de uma maneira mais elaborada, de conseguir elaborar melhor aquilo que ele repete, de tentar, em algum sentido, se lembrar, né, produzir mais narrativa sobre a sua existência, sobre o seu desejo, de tal maneira que na transferência, a partir da transferência, ele consiga se dar conta disso, do que lhe sucede quando está relatando a si mesmo para um analista, né? É importante pensar aqui uma frase do Freud, que ele vai dizer o seguinte, olha, essa repetição, né, é uma transferência do passado esquecido. Vou ler desde o início. Logo percebemos que a transferência é ela própria apenas um fragmento da repetição, e que a repetição é uma transferência do passado esquecido, não apenas para o médico, o analista, mas também para todos os outros aspectos da situação atual. Ou seja, para o Freud fica claro que há uma certa, o que a gente pode chamar, na esteira do Laplanche, há uma transcendência da transferência, né? Ou seja, há uma presença dessa repetição do estilo amoroso, de como nós nos comportamos, de como nós nos amamos e amamos aos objetos, em todas as situações da nossa existência. O que acontece de específico na análise é que o analista vai estar particularmente atento a esse tipo de repetição, né? Ele vai tentar, de alguma forma, explicitar, circunscrever, deixar isso mais evidente, mais circunscrito, de tal maneira a fazer com que esse fenômeno da repetição se evidencie. E a partir disso, claro, permitir com que o paciente, o analisando, ele tenha mais chance de elaborar, de conversar, de pensar e experimentar efetivamente de forma mais consciente essas experiências que, de outra forma, só lhe sucedem através de uma repetição compulsiva. Há uma equação interessante que o Freud estabelece no momento do texto, que ele diz o seguinte: quanto maior a resistência, mais extensiva vai ser a repetição, né? Mais extensivamente a repetição vai então substituir o recordar. Então é uma equação muito interessante que permite, né, a gente pensar que quanto maior a força do recalcamento, quanto mais frágil é então o eu, de alguma forma, né, mais frágil foi constituído esse eu na medida em que ele teve poucos recursos para além dessas defesas muito radicais, como o recalcamento, mais chance ele tem de repetir de uma maneira que dá a impressão no texto, de uma maneira empobrecida, de uma maneira pouco criativa, aquilo que ele pode ser, aquilo que ele é de fato, né? Ele só repete na medida em que existem origens que são origens muito marcadas pela defesa, e isso já aponta para não só, né, para a constituição desse eu, como que a gente pode pensar num sujeito que repete de forma muito pouco criativa seu estilo de vida, que tipo de história libidinal ele teve. Esse tipo de questão que me vem a partir dessa equação que o Freud propõe, né? A gente pode pensar que quanto mais o sujeito ele fica preso a clichês, né? Eu acho que o neurótico obsessivo, né? A imagem estereotipada do neurótico obsessivo é uma imagem mais apropriada para a gente pensar nesse sujeito que eu estou querendo propor aqui.
Se esse neurótico obsessivo, muito preso aos seus clichês existenciais, né, com dificuldade de mudar e ser criativo na sua existência, que tipo de história libidinal ele teve, né? Que fez com que ele tivesse mais resistência a se lembrar e, portanto, elaborar as suas experiências, seus desejos, e, portanto, é uma consequência inevitável disso, ter mais flexibilidade, ter um pouco mais de mobilidade, resiliência diante das experiências, diante dos objetos, diante de si mesmo, né? Então é uma questão assim, que história libidinal nós temos, né? Nós devemos ter, talvez, para que nós diminuamos a incidência da compulsão à repetição. É possível pensar nesse tipo de formulação? É possível pensar num tipo de história libidinal que nos permita um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de manejo com relação aos circuitos pulsionais que nos constituem e que constituem as nossas relações amorosas? Eu acho que é fundamental tentar responder essa questão, porque o que está em questão na análise vai ser exatamente a tentar reabrir esse jogo, reabrir a história libidinal do sujeito para que essa mobilidade seja um pouco maior, um pouco mais flexível, que produza menos sofrimento, que produza menos repetição, por assim dizer, cega, né? Essa repetição cega me parece problemática na medida em que ela reproduz uma situação que é infantil, ou seja, a gente tem que pensar que os recursos presentes na situação originária, na situação infantil, são recursos sempre mais empobrecidos do que nós efetivamente podemos ter, potencialmente podemos ter, né, que são recursos que a gente vai ter ao longo do tempo, ao longo da nossa existência, que são recursos mais complexos, mais diversificados, que uma criança não teria, né? Então, me parece que está sendo proposto aqui pelo Freud é que há um desejo de fazer trabalhar a compulsão à repetição para que a gente repita menos, ou pelo menos fique mais preparado, mais aberto para a possibilidade de novos circuitos, e se não forem possíveis, né, uma novidade muito radical, né, o que eu acho sinceramente que não é uma possibilidade assim muito concreta, né, uma novidade ex nihilo, da gente inventar um novo circuito totalmente novo, mas fico pensando numa metáfora, por exemplo, do barco de Neurath, que é claro que não é possível desmontar tudo em alto mar, né? E desmontar um barco em alto mar e remontá-lo do nada. Mas é preciso sustentar talvez um tipo de esperança de que uma certa desmontagem, uma certa destradução dessas engrenagens que já foram montadas, né, que constituem a repetição da nossa existência, que alguma desmontagem desse tipo, alguma destradução desse tipo é possível e é o que visa o tratamento analítico, né? De outra forma, qual seria as finalidades desse tratamento, né? Eu acredito que as finalidades do tratamento analítico não devem ser meramente do reconhecimento da repetição. Eu acho que isso faz parte, mas reconhecer as minhas repetições, reconhecer que eu repito determinados circuitos, determinadas relações, determinados modos de amar e de ser amado, isso não basta, né? Não é um exercício conformista, por assim dizer, o exercício de uma análise. É preciso um certo tipo de convocação para que algo seja feito, que algum tipo de mudança, algum tipo de deslocamento, mínimo que seja, né? Aí eu acho que está em questão, de fato, se perguntar e a gente discutir isso, o tamanho do deslocamento que é possível dessas repetições que nos constituem. Então, isso vai fazer, né, toda essa reflexão vai fazer com que o Freud ele veja a análise como o tratamento de algo que está repetindo algo do passado, mas que não necessariamente vai trazer aquele clichê do analista perguntando sobre a história infantil do paciente e tal.
Porque essa tese da compulsão-repetição, a gente vai ler uma frase aqui, está dizendo o seguinte, olha, só esclarecemos a nós mesmos que o estado de enfermidade do paciente não pode cessar com o início de sua análise, e que devemos tratar sua doença não como um acontecimento do passado, mas como uma força atual. Ou seja, contra aquele clichê do analista perguntando do passado, o que o Freud está querendo insistir é o seguinte, é atual o que está sucedendo ao sujeito, né? O que está acontecendo a ele está acontecendo nesse momento, nas relações atuais, né? No namoro atual que ele está trazendo, que o leva à análise, inclusive, a relação com o trabalho, a relação com a família, é de agora. Mas subsiste a crença em Freud de que essas relações atuais, falando delas, tentando elaborá-las num certo sentido, a gente vai estar falando das coisas sobre as quais a gente não se lembra, das quais a gente não se lembra, sobre as quais a gente não consegue elaborar. Então, o Freud vai dizer o seguinte, que a gente acaba induzindo no tratamento analítico, o verbo é do Freud mesmo, né, a gente vai induzir a repetição, né, a gente vai fazer com que a transferência seja consolidada, né, e a transferência, enquanto uma relação que repete em grande medida as relações objetais originárias, a transferência e a repetição que então induzida pelo analista, ela vai permitir que o analisando se dê conta de forma mais clara das repetições e das razões pelas quais, né, mais tardiamente ele vai se dar conta disso, as razões pelas quais ele repete. É muito interessante uma certa parte do texto do Freud quando ele convoca um certo tipo de postura moral do paciente que vai procurar um analista, vai procurar uma análise. Vou ler o parágrafo, eu acho que vale a pena, uma parte dele. Vou ler esse parágrafo porque eu acho que ele vale bastante a pena. Um parágrafo que começa primeiro e antes de tudo. Tá? Vamos dar uma pausa e eu vou ler o parágrafo comentando.